Menino que causou comoção ao acordar após 16 dias em coma, conta qual foi sua primeira pergunta. Guilherme nasceu com epidermólise bulhosa, uma condição genética autoimune e rara que provoca graves ferimentos na pele. Ele já passou por 23 internações e 8 cirurgias. Quando eu cheguei perto, que ele estava de olho aberto, que ele estava emocionado, me chamando de mamãe, passou o filme da minha cabeça de tudo que eu passei com ele, até o dia de ele acordar, diz a mãe. Assim que acordou, Guilherme fez um monte de perguntas. A primeira coisa que eu perguntei foi: cadê meu celular? Lembra o menino? Depois, cadê minha mãe? Guilherme nasceu com uma doença chamada epidermólise bulhosa, uma condição genética autoimune e rara que provoca graves ferimentos da pele. Segundo os médicos, não é contagioso e não tem cura. A epidermólise bulhosa é uma doença onde há uma alteração da proteína responsável pela ligação das camadas da pele. Então, com isso, o paciente que tem essa doença fica mais suscetível a ter lesões de pele, tanto da superfície da pele quanto da parte interna da via aérea, das mucosas da pele, que explica a médica intensivista pediátrica Isabela Veloso Berbet. Os desafios vão além das feridas, que podem ser bastante agressivas, por perder muito proteína, muitos nutrientes cicatrizando, tanto lesões que são abertas pelo corpo, não sobra muito para ele crescer e engordar, diz a mãe. Guilherme já teve muitas idas e vindas ao hospital, foram 23 internações e 8 cirurgias. A última foi no dia 5 de junho, desta vez não por causa da doença, foi a primeira vez que ele teve algum problema respiratório de um resfriado, se desencadeou numa pneumonia muito grave, conta Tayane. No dia seguinte, Guilherme teve que ser entubado e a intubação poderia causar mais ferimentos. Dessa vez interno, fiquei com muito medo dele não voltar, de ele ser entubado e não resistiu, comenta a mãe. Crianças borboletas, a epidermólise bulhosa é tão rara que no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 4 em cada 1 milhão de crianças nascem com essas lesões. Os médicos comparam a pele desse paciente com as asas de uma borboleta frágeis e delicadas, mas as borboletas são também símbolo de transformação. Por isso, pacientes como o Guilherme são chamados de crianças borboletas. Ele diz que se fosse uma borboleta, gostaria de voar para um campo de futebol com os jogadores do Vasco, seu time do coração seria incrível. E os jogadores do Vasco também viraram fãs dele. O atacante Gabriel Peck foi visitá-lo no hospital e ele ganhou um abraço e uma camisa do clube. Ouçam os podcasts do Fantástico. Isso é Fantástico, o podcast Isso é Fantástico está disponível do G1, Globoplay, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcasts com o selo de jornalismo do Fantástico. Profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isto é Fantástico ao seu tocador podcast favorito. Todo domingo tem um episódio novo. Prazer, Renata. O podcast Prazer, Renata está disponível do G1, do Google Play, no Deezer, do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o Prazer Renata da sua plataforma preferida.